vamos lá, galera. Trabalhando questões do CESP envolvendo conceitos de protocolos de internet, mais especificamente protocolos de correio eletrônico. Protocolos que têm aparecido aí, têm deixado dúvidas, interpretações estranhas. Então, o objetivo aqui vai estar sendo esclarecer as diferenças do SMTP, do POP, do IMAP, do HTTP. Vamos lá? Primeira questão. Supondo que um usuário tenha acessado um sítio web, um site, por meio do seu navegador Mozilla Firefox, e que usando o Outlook enviou um correio eletrônico. Assinale a opção que apresenta protocolos corretos para a navegação na internet e para o envio de mensagem por meio de correio eletrônico. Nós temos que lembrar que cada ação na internet é regida por um protocolo. Então, quando ele fala do navegador Mozilla Firefox, ele está usando o protocolo HTTP, que é o protocolo de acesso a páginas. E quando ele trabalha com o Outlook e envia uma mensagem de correio eletrônico, ele usa o protocolo SMTP, que é a base do serviço de correio. Então, eu tenho o HTTP para acessar páginas web e o SMTP para enviar mensagens de correio eletrônico. Logo, o gabaritozinho da primeira questão é o quê? Letra D de delta. Sempre que falar em página, eu vou ter o HTTP e o HTTPS. Sempre que eu falar em correio eletrônico, eu vou pensar no SMTP para envio e no POP ou IMAP, POP3 ou IMAP4 para recebimento. Vamos lá. Um dos serviços mais conhecidos da internet é o correio eletrônico. Legal. Assinale a opção que apresenta, então, os protocolos usados para implementar esse serviço. Quais são os protocolos de correio eletrônico? O SMTP, o DP não, SMTP, POP e IMAP, gabarito letra B. O FTP não tem a ver, o DP não é usado em correio eletrônico. Galera, esse TCP é o protocolo da camada de transporte usado pelos protocolos da camada de aplicação SMTP, POP e IMAP. Ou seja, usa-se o SMTP, usa-se o POP, usa-se o IMAP. A gente tem que aprender a distinguir esses protocolos. Esses são da camada de aplicação, que é a camada mais próxima do homem. E eles vão utilizar o TCP, que depois vai utilizar o IP. Quando você escreve uma mensagem, a mensagem escrita no Outlook é enviada com SMTP. Quando encaminhar para a camada de baixo, que é a camada de transporte, o TCP vai pegar a mensagem e vai criar vários pedacinhos. E aí vai enviar para a camada de rede, que vai colocar o endereço do destinatário em cada pedacinho. O endereço do remetente, um cabeçalho para a entrega da informação. E assim, a informação vai seguir pela internet. Mas, sem viajar muito, protocolo de correio eletrônico é o quê? SMTP, POP e IMAP. SMTP, POP e IMAP. Então, gabarito letra B de bravo. Agora, galera, o que a gente vai ter que já memorizar? Quando eu penso em correio, eu tenho o MTA e o MAA. MTA é agente de transmissão da mensagem. Agente de transmissão da mensagem. E MAA, agente de acesso da mensagem. O agente de transmissão é o SMTP. O SMTP é para envio. Ele vai ser o MTA. O POP e o IMAP, aí tanto faz falar POP3, IMAP 4, o número é a versão.
são os agentes de acesso à mensagem. Aí a posição da seta já está querendo indicar que o SMTP é para envio e o POP e o IMAP são para recebimento. O SMTP é para transmissão, para fazer o envio, e o acesso é a leitura, é o recebimento. Ok? Próxima questão. O envio de e-mail é realizado por um servidor de saída que opera a partir do protocolo SMTP. Legal. Envio SMTP. Destinado a enviar mensagem de acordo com o endereço do destinatário. Essa é uma questão correta. Quando eu quero trabalhar com e-mail, no meu computador eu tenho que ter um programa como o Outlook. No Outlook, eu vou ter que especificar o endereço do servidor SMTP. Aí eu vou colocar lá, por exemplo, smtp.gmail.com. O endereço do meu servidor SMTP. A minha máquina vai se comunicar com o Gmail usando o protocolo SMTP. O protocolo vai ser um conjunto de padrões para troca de informações. O protocolo tem que ser comum em todas as máquinas que estão se comunicando. Então, eu vou usar o SMTP e o Gmail também vai usar o SMTP. E aí, eu vou escrever a mensagem usando o meu Outlook e vou transmitir com SMTP. O que eu já quero chamar a atenção é o seguinte. Quando eu enviar a mensagem, eu envio, mas o Gmail recebe. Porque ele faz para mim um serviço da entrega, como se ele fosse o carteiro. O carteiro vai fazer a entrega da mensagem. Quando ele fizer a entrega da mensagem, ele também vai usar o SMTP. Mas você tem que perceber que, quando ele usar o SMTP, o servidor do destinatário também vai usar o SMTP para receber a mensagem, de modo que a entrega seja feita. Então, o SMTP ele é usado para envio pelo cliente. Mas o servidor recebe a mensagem com SMTP e depois envia para o destinatário com SMTP, que também vai receber a mensagem como SMTP. Por isso a gente fala que o correio eletrônico é um serviço cliente-servidor. Quando eu quero mandar a mensagem, vamos botar aqui, de Renato para Diego, eu não consigo mandar a mensagem diretamente para o Diego. Eu vou mandar para o meu servidor vai mandar para o servidor dele. Se a gente tiver domínios no correio eletrônico diferentes, o Gmail vai mandar para o Yahoo, vai mandar para o IG, vai mandar para o UOL, usando o quê? SMTP. Vamos que vamos. O SMTP é um protocolo padrão para envio de mensagem de e-mail. Legal. Que automaticamente criptografa todas as mensagens. Aí está errado, gente. Isso não é automático. Existe o SMTP-S. Se aparecer o S no final, criptografa. Mas sem o S no final, sem criptografia. Então, o SMTP não criptografa. Existe o SMTP-S. Essa questão está errada. Beleza? Vamos que vamos. Na internet, o protocolo SMTP é responsável pelo envio de mensagem de correio eletrônico que contenham de forma anexada arquivos de imagem. Galera, vocês têm que ter atenção, porque tem gente que aprende o protocolo FTP. E aí, se você traduzir o FTP, a sigla é File Transfer Protocol, protocolo de transferência de arquivos. Aí tem gente que começa a viajar e começa a achar que a transferência do arquivo é com FTP, mas a mensagem vai com SMTP. Horroroso. Beleza? E-mail é uma coisa só. Quando eu envio um e-mail, eu vou enviar tudo com SMTP. Eu vou enviar o cabeçalho, o corpo, o anexo, tudo com SMTP.
FTP é outra coisa. Vamos lá. O FTP serve para transferir arquivos. Beleza. Mas nem toda transferência de arquivos usa FTP. Se eu transferir arquivo no WhatsApp, não tem nada a ver com FTP. Se eu mandar um arquivo para um anexo de e-mail, eu vou estar usando SMTP, é e-mail. Se eu baixo um arquivo numa página web, eu estou usando o HTTP, é página. Então, entendam que o FTP é um serviço para transferir arquivos. Legal, isso cai em prova. Mas que nem toda transferência de arquivos usa FTP. O FTP é um programa, tem que baixar um programa, o FTP tem que ter uma conta, tem que saber usar o FTP. Beleza? Voltando. Então, o SMTP vai ser usado para envio do e-mail. E o e-mail pode ter arquivos anexados, arquivos quaisquer, inclusive de imagem. Então, o primeiro período está certo. Caso uma mensagem de e-mail contenha apenas informação na forma textual, o protocolo utilizado para o envio do remetente ao destinatário denomina-se POP. Errado, galera. O POP ele não é usado do envio do remetente para o destinatário. O POP é usado para pegar as mensagens que estão lá no meu servidor. Como assim? É possível que eu esteja na praia e você me mande um e-mail. Eu não preciso estar online para você me mandar um e-mail. Você manda um e-mail a hora que você quiser. E eu também vou ler a hora que eu quiser. Isso caracteriza que o e-mail é um serviço de comunicação assíncrono. Ou seja, que não é ao mesmo tempo. Assíncrono. Beleza? O e-mail vai ficar guardado na minha caixa postal. Vai ficar lá, guardadão. O dia que eu entrar na internet e quiser, eu vou ler meu e-mail. Quando eu quiser ler meu e-mail, eu vou usar o POP ou o IMAP. Um ou outro. Qual a diferença? Se eu usar o POP, eu vou copiar as mensagens todas para a máquina. E o e-mail ou vai ficar duplicado na minha máquina, ou eu vou apagar de lá depois que eu copiar. Com o POP, eu vou baixar as mensagens para a máquina. Com o IMAP, eu vou estar sempre lendo as mensagens no servidor. Qual é a vantagem? Se eu acessar de vários lugares, a mensagem está onde? No servidor. Qual é a desvantagem? Tem que estar online. Tem que estar online. Mas eu estou criando um repositório central. Meus e-mails estão todos lá no servidor. De qualquer equipamento, de qualquer lugar, eu acesso meus e-mails. Com o POP, eu estou sempre baixando a mensagem. E com isso, as minhas mensagens, se eu acessar de vários equipamentos, as minhas mensagens vão ficar espalhadas por esses vários equipamentos. Isso pode não ser legal. Beleza? O POP foi o primeiro. O primeiro protocolo POP, ele obriga ao quê? A fazer o download da mensagem para a máquina. Vou copiar para a máquina. O IMAP permite ler e apagar lá mesmo no servidor, criar uma pastinha, organizar as mensagens no servidor, deixar lá no servidor para poder acessar depois de onde? De qualquer lugar. Então, vamos que vamos. Polícia Civil de Alagoas. O protocolo SMTP é utilizado na configuração do serviço de uma conta de e-mail para o recebimento de mensagem pela internet. Aí está errado, gente. Quando eu configuro o meu Outlook, o meu correio eletrônico, o SMTP é o protocolo utilizado pelo servidor de saída. Logo, é para envio das mensagens e não para o recebimento. Por isso essa questão da Polícia Civil de Alagoas está errada. Eu vou configurar meu computador para enviar usando o SMTP. Eu vou enviar para o Gmail e o Gmail, que é o meu serviço de correio, vai fazer a entrega para mim. Usando também o quê? O SMTP. Ok? Próxima questão. Os protocolos de internet que podem ser utilizados conjuntamente com Outlook, tanto faz Outlook, Outlook Express, incluem o SMTP, o POP e o IMAP. O SMTP para envio, o POP e o IMAP para recebimento. Então, essa questão está certa. Lembrando que é facultado o uso do POP ou do IMAP. Mas o SMTP
em condicional. Então, ou eu vou usar o POP SMTP, ou eu vou usar o IMAP SMTP. O SMTP é a base do serviço de correio eletrônico. Beleza? Agora, essa é uma questão bem legal no concurso da PRF. Olha aí. As versões mais modernas dos navegadores, Google Chrome, Mozilla Firefox, o Edge, né, que é o sucessor do Internet Explorer, que vem no Windows 10, por exemplo, embora ambos ainda existam no Windows 10, né, o Internet Explorer e o Edge, esses navegadores reconhecem e suportam instalação padrão os protocolos FTP, SMTP e NNTP. Já está horroroso. Por quê? Os navegadores não utilizam os protocolos de correio eletrônico. Navegadores, atualmente, suportam HTTP, HTTPS, FTP, File e Mail-to. Então, o FTP, até aí a questão estava certa. O FTP pode ser realizado através de um navegador. Os navegadores suportam o FTP. Mas o SMTP, quem vai usar é o Outlook, é o Thunderbird, que são classificados como programas clientes de e-mail. Esses softwares clientes de e-mail, eles vão usar o SMTP para envio, o POP e o IMAP para recebimento. Agora, o que é o NNTP? Ah, galera, lá na década de 90, na década, né, uns 15 anos atrás, até se usava um serviço de newsgroup, grupo de notícias. Eu me cadastrava um endereço de um grupo de notícias com esse protocolo NNTP, e aí as pessoas enviavam uma mensagem para o grupo, todo mundo lia. Era como um grupo de discussão, como um fórum, mas era um serviço específico para isso. E era acessado através dos programas como um Outlook da vida. Esse serviço hoje ele não é mais usado. Na prática, ele está em desuso. Mas as versões antigas do Outlook suportavam o serviço de newsgroup, que era um grupo de notícia. Beleza? Agora, não é a mesma coisa que o RSS. Existem os feeds RSS e tal. Não é a mesma coisa. Os feeds RSS, você cadastra uma página para poder acessar atualizações da página. Não é isso. Esse serviço NNTP, ele precede, gente, os fóruns que a gente acompanha hoje em dia na web. Só que os fóruns são muito mais fáceis de serem usados, muito mais amigáveis. Então, acabou que o NNTP entrou em desuso. Mas, assim, a questão poderia ser respondida simplesmente com o fato do SMTP não formar o URL. O SMTP não poder ser usado aonde? Nos navegadores. Por isso a questão está errada, ok? O único que eu poderia usar aí dos três é o FTP. O universo de protocolos que eu posso usar no navegador é HTTP, HTTPS, FTP, File e Mail-to. Então, a questão da PRF está errada. Vamos que vamos. Agora é a questão, poxa, mais difícil aí dos navegadores, né? Difícil de ser compreendido. Vamos lá. Galera, Bob quer mandar uma mensagem para Mary. Bob tem uma conta no UOL. Mary tem uma conta no IG. E ambas acessam via Outlook. Um programa instalado na máquina para mandar e-mail. Assim como tem o Word, que é um processador de texto, a gente tem o Outlook para trabalhar com e-mail. Bob configura o servidor de saída SMTP. E envia uma mensagem para Mary. Presta atenção.
Quando o Bob escreve a mensagem e envia, ele usa o protocolo SMTP. Ele envia com o protocolo SMTP e o UOL, que é a empresa que oferece esse serviço de correio eletrônico para o Bob, recebe aquela requisição do envio do e-mail. Como assim? Cara, voltando ao mesmo exemplo, eu pego a minha cartinha, eu vou na agência do correio, o carteiro pega a minha carta para fazer a entrega. Mas eu entreguei para o carteiro recebeu de mim e vai entregar. Né? O UOL, ele vai fazer o quê? Ele vai receber e vai enviar para o IG, usando o SMTP. Mas você percebe que quando você envia, isso é bem, assim, chega a ser confuso, mas é bem lógico, né? Porque se eu envio alguma coisa, você recebe alguma coisa. A questão é que quando a gente envia o e-mail, quando eu envio o e-mail, a Mary, ela não recebe o e-mail na mesma hora. O e-mail vai ficar guardado aonde? Lá na caixa postal dela, lá no IG. O e-mail, ele não vai direto de um usuário para o outro. Ele vai ficar armazenado no servidor, na caixa postal do destinatário. Então, a entrega do e-mail é feita via SMTP. Mas quando eu envio com SMTP, o UOL recebe com SMTP. Quando o UOL envia para o IG recebe com SMTP. Eu preciso que você visualize que o Bob é o cliente. O cliente só usa para envio. Mas o servidor, ele vai receber do cliente e vai enviar para o IG, para o outro servidor. O IG vai receber do UOL, mas a hora que a Mary quiser responder a mensagem, o fluxo vai ser inverso. A Mary vai enviar com SMTP e o IG vai enviar para o UOL com o quê? Com SMTP. Eu preciso que vocês visualizem que o tempo inteiro os servidores estão trocando mensagens com SMTP. Um enviando para o outro mensagem de correio eletrônico. Né? Porque quando o Bob envia, o UOL envia para o IG. Quando a Mary envia, o IG envia para o UOL. Mas nessa de um enviar para o outro, um envia e o outro recebe. Um envia e o outro recebe. O SMTP é usado para troca de mensagem de correio eletrônico. Ele é a base do serviço de correio. Logo, SMTP é o protocolo utilizado para envio e recebimento de e-mail e opera na camada de aplicação do TCP/IP. Opera assim na camada de aplicação. Preliminarmente, o gabarito era errado. Por que o gabarito era errado? Porque preliminarmente o examinador quis colocar que o SMTP era para envio. Mas entraram com recurso e a questão passou a ser certa. Por quê? Ele não especificou se tratava do cliente ou se tratava do servidor. E como a relação é uma relação cliente-servidor, quando eu envio a mensagem, eu envio com SMTP, o servidor recebe com SMTP. Então, ele é para envio e recebimento. E aí a banca considerou como correto. Essa questão da Polícia Federal em específico, ela para mim tem um certo grau de ambiguidade, o que é ruim. Mas vocês vão observar outras questões elaboradas pelo CESP, lógico, muito melhor elaboradas, que não vão mais deixar dúvida. Vejam, olha essa questão do Banco da Amazônia. Tanto o lado do cliente, que é o lado do usuário, como o lado do servidor, do SMTP, funcionam em todos os servidores de correio eletrônico. Ah, verdade. Por quê? Funciona em todos os servidores de correio eletrônico. Eu tenho lá o Gmail, eu tenho lá o UOL. O Gmail tem que receber a mensagem do usuário para enviar para o UOL. O UOL tem que receber a mensagem do usuário para enviar para o Gmail. Quando ele recebe a mensagem do usuário, ele está sendo o quê? Servidor. O servidor recebe. Quando ele quer enviar para o UOL, ele passa a ser o cliente. E aí, ele faz o quê? Envia. Vocês têm que perceber que o cliente envia com SMTP. E o servidor recebe com SMTP.
Então, quando eu estou mandando para um outro servidor, o outro servidor que vai hospedar lá. Eu sou o cliente. E quando alguém está mandando para mim, aí eu sou o servidor. Tanto o lado cliente quanto o lado servidor funciona em todos os servidores de correio eletrônico. O Gmail, o UOL, eles vão ter que poder receber o e-mail do usuário e enviar e-mail para outro servidor. Então a questão está certa. Questão do Mac. Um servidor SMTP pode receber e enviar mensagem de correio eletrônico. Um servidor de SMTP pode receber do cliente, não é isso? Receber do cliente e enviar mensagens de correio eletrônico. Enviar para outro servidor. Agindo tanto como cliente quanto como servidor. Ele é servidor quando ele recebe do cliente e ele age como cliente quando ele envia para outro servidor. Então essa questão está certa. Não entendi. Quando o Bob envia a mensagem, ele é o servidor. Quando ele envia para outro servidor, ele passa a ser o cliente. Cliente é quem está enviando. Ok? Próxima questão. O SMTP é um protocolo de correio eletrônico para recebimento de e-mails pelos usuários. Qual o erro dessa questão, galera? O SMTP é um protocolo de correio eletrônico. Legal. Pessoal, mas o senhor não disse que ele recebe? Ele pode receber do cliente e enviar para outro servidor. Ele pode ser usado para troca de mensagens entre servidores. Agora, o usuário, imagina aqui, ó. Eu uso o SMTP para envio. Aí ele encaminha para o servidor do destinatário. E vai ficar lá. Por isso que é o quê? Assíncrono. A hora que a pessoa quiser ler o e-mail, ela não vai poder usar SMTP não, gente. Ela vai ter que usar quem? O POP ou IMAP. Para acessar a mensagem que está lá já recebida, já entregue, né? Eu vou ter que usar o POP ou o IMAP. O POP e o IMAP são para buscar a mensagem de correio eletrônico. Então, o SMTP é um protocolo de correio eletrônico para recebimento pelos usuários. Não, o usuário não consegue receber com SMTP. O usuário tem que ir buscar com POP ou com IMAP. O SMTP ele só vai ser usado para fazer a entrega e ficar lá na caixa postal do teu servidor. O SMTP ele não faz a entrega direto para a pessoa. Ele entrega para o servidor. Aí o servidor vai disponibilizar o acesso via POP ou IMAP. Por isso, o usuário não recebe com SMTP. O usuário tem que ir buscar a mensagem lá na agência do correio com o POP ou IMAP. Por isso, essa questão está errada. Beleza? Mais uma, hein? O protocolo SMTP é um protocolo cliente-servidor. Legal. SMTP é um protocolo cliente-servidor. Lembrem que a internet é baseada no modelo cliente-servidor. Isso já caiu em várias questões do CESP. O web é cliente-servidor. O que significa cliente-servidor? É quando a informação ela nunca é enviada diretamente. Ela sempre vai para um terceiro, para um servidor. Um equipamento que vai estar oferecendo um serviço. O contrário de cliente-servidor, cliente-servidor é o oposto de ponto a ponto. Você vê. Se eu conseguisse ter uma comunicação direta, par, ponto a ponto. Se eu conseguisse mandar um e-mail direto para o fulano, era ponto a ponto. Agora, quando eu mando a mensagem vai para o servidor e a outra pessoa depois lê
acessa aquele servidor, eu tenho uma comunicação cliente-servidor. Não ocorre diretamente, ocorre através de quem? Do servidor. Aqui eu tenho, cliente e o servidor no meio. O servidor oferece serviço e os clientes acessam o servidor. Aí a comunicação é o quê? Cliente-servidor. Então, o protocolo SMTP é um protocolo cliente-servidor. Legal. Uma vez que os servidores de correio eletrônico funcionam ora como cliente, ao enviar e-mail, ora como servidor ao receber e-mail. Legal. O usuário, então, ele manda a mensagem, o Gmail pega a mensagem, envia para o UOL. Aqui, quando ele recebe, ele é um servidor. Quando ele envia, ele é um cliente. Quando esse daqui recebe, é um servidor. E aí, o SMTP está sempre sendo usado para quê? Para o cliente enviar. O cliente envia para o servidor com SMTP. O Gmail torna-se cliente do UOL e envia para o UOL. Legal. Então, domínios diferentes implicam a troca de mensagens. Eles vão ser cliente e servidor. Essa questão está certa. Outra questão agora do Banco da Amazônia. O SMTP, por lidar com envio e recebimento de streaming, já está errado. Utiliza o protocolo de transporte UDP. 2 erros, galera. A gente comentou anteriormente que o SMTP utiliza o TCP. E todos utilizam o IP. O UDP concorre com o TCP, mas ele não é usado. Por quê? Porque ele não é confiável. Ele é rápido, mas não confiável. Então, essa questão está errada. Agora, um outro detalhe é que correio eletrônico não tem nada a ver com streaming. Gente, o que é streaming? O principal exemplo é essa aula. Como assim? Essa aula é um exemplo de streaming. Por quê? Se você quisesse assistir um vídeo há 20 anos atrás, você tinha que primeiro fazer o download do vídeo, aí você levava horas baixando o filme, aí depois que você tivesse completado o download, você podia assistir aquele vídeo. Hoje em dia, ninguém faz isso. Hoje em dia, você entra na internet, Netflix, YouTube. À medida que você está assistindo, você está recebendo os pacotes. Naquele momento. Se romper a conexão, para a transmissão. O fluxo é contínuo. Eu não preciso baixar primeiro para depois assistir. Enquanto eu estou assistindo, eu estou baixando. E depois, eu fecho aqueles pacotes que eu assisti da aula, meio que se perdem. A ideia do fluxo contínuo é o caráter do streaming. O streaming tem a característica de quê? Permitir que você visualize vídeos, faça videoconferências, áudio, conversas, áudio. Spotify é um exemplo. Eu escuto música correndo com um celularzinho com Bluetooth. Aquilo é o quê? Streaming. Streaming de música. Spotify. Eu posso ter vídeos, Netflix, YouTube, fluxo contínuo. À medida que eu estou assistindo, eu estou fazendo download. É o que caracteriza o streaming. Então, a questão do Banco da Amazônia está errada. Quando eu anexo um arquivo num correio eletrônico, você só consegue ver o arquivo depois que você fizer o download dele todo. Correio eletrônico não é streaming. Beleza? Correio eletrônico é um exemplo do que não é streaming. Porque eu tenho que baixar eu recebi um vídeo por e-mail. Tu vai ter que baixar o vídeo todo para depois assistir. Bom, mais uma questão. Vamos embora. O serviço de webmail significa que está usando o navegador. Sempre que ele falar webmail, eu estou usando o Google Chrome, estou usando o Firefox, estou usando o Internet Explorer. E aí, consequentemente, o protocolo que eu vou estar usando é o HTTP. Porque todo serviço de páginas é baseado no HTTP.
O serviço de web e-mail permite ao usuário acessar as mensagens de sua caixa postal no provedor sem a necessidade de configurar o computador com os nomes dos servidores SMTP e POP. Essa é uma questão verdadeira. Quando eu uso o web e-mail, na verdade eu estou usando um serviço da nuvem computacional, onde eu vou estar acessando como se fosse uma versão do Outlook, mas no próprio servidor. Então eu só vou estar usando o HTTP. O navegador, gente, ele não tem SMTP, ele não tem POP. O navegador usa o quê? HTTP, sua variante que é o HTTPS. Beleza? A vantagem do web e-mail é que é mais fácil de ser usado. Você não precisa configurar nada, é só botar o nome de usuário e senha. Por isso a questão está certa. Assinale a opção que apresenta um protocolo responsável pelo envio de mensagens eletrônicas na internet. Não é por saber demais que você vai ter dúvida, né? Para enviar mensagens de correio eletrônico, você sempre vai pensar em quem? No SMTP. Ah, mas o SMTP não recebe? Não, o usuário só usa o SMTP para enviar. Quando ele envia, o servidor recebe com o SMTP e envia para outro. Então, o usuário usa o SMTP para envio. Gabarito letra D de delta. Observem que a letra C, ela confunde. Esse SNMP é para confundir. Mas é só lembrar que sua mensagem está partindo, né? Não tem como confundir, não. SMTP. E se um dia o examinador perguntar o que é o SNMP? SNMP é outro protocolo que vai gerenciar informações sobre equipamentos da rede. Gerencia informações sobre equipamentos da rede. Algumas bancas têm começado a cobrar o SNMP. Beleza? Gerencia informações sobre equipamentos da rede. É a definição do SNMP.